Bom dia, senhoras e senhores. Carlinha Navarro aparecendo de novo na sua telinha. Tava com saudade, gente. Seguinte, eu tava fazendo um festival chamado Festival São João Sinfônico, que tomou todo o meu tempo, todos os segundos dos meus dias. E por isso que eu tava meio sumidinha, mas agora estou tentando voltar à vida normal, já preparando um próximo festival, mas estou arrumando um tempinho para conversar com vocês sobre produção cultural, que é o que eu faço, que é o que eu amo fazer e que eu adoro dizer para vocês como é que se faz isso de uma forma mais organizada, de uma forma que dê um resultado melhor, certo? Aí tem um monte de gente me perguntando como foi essa história de festival, me conta os bastidores, o que foi que aconteceu, e eu vou aqui aparecer algumas vezes para contar um pouquinho, um pedacinho das coisas que aconteceram nesse festival, tá? Vamos embora. Tô tentando, eu como sou metódica, essa pessoa metódica, né? Tô tentando dividir, distribuir, falar de uma forma mais organizada para vocês, tá? Então, nessa primeira conversa de hoje, eu vou falar um pouco sobre foi mal. Vou falar um pouco sobre como foi o planejamento para que esse festival acontecesse todo organizado, bonitinho, rodando, lindo do jeito que vocês viram. Mas eu não vou falar sobre aquela parte de planejamento, vou elaborar o projeto, vou captar o recurso. Não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o planejamento da execução em si. Já aprovei o projeto, peguei o projeto, botei na lei de incentivo do meu estado, o Funcultura, ele foi aprovado. E aí passou 300 anos de pandemia e esse projeto ficou na geladeira, coitado. Mas, depois de tudo isso, vai fazer. E agora, o que a gente tem que fazer? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas, primeiro vamos pensar o que é essa fase de planejamento da execução. Pô, Carlinha, mas o planejamento você não já fez lá atrás? Então, quando eu vou executar um projeto, eu preciso analisar se o meu planejamento que eu fiz lá atrás, na hora que eu escrevi o meu projeto, se ele de fato vai caber agora na minha realidade. Por exemplo, o meu projeto ele foi aprovado e teve uma pandemia no meio. Então, eu não ia conseguir fazer tudo que eu tinha previsto fazer, porque eu tive que adiar 3 vezes o projeto, porque, enfim, por conta de todas as questões sanitárias que todo mundo já sabe e está cansado de ouvir, certo? Então, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Pois é, esse não sobreviveu ao campo de batalha, mas a gente tem que rever os planos. E é por isso que a gente precisa planejar na hora que a gente vai executar. Por isso que a gente precisa planejar a execução do nosso projeto, certo? Então vamos lá, o que eu fiz com o São João Sinfônico? Na hora que finalmente vai dar certo, vamos conseguir fazer, já temos uma data, já temos a certeza de que a gente vai de fato conseguir. No começo a gente até achava que a gente ia colocar o projeto, mas sem público, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer com o público, né, casa cheia, aqueles sorrisos todos de volta, isso foi massa pra gente. Então, aí na hora que eu enxerguei isso, eu pensei, a partir de agora eu preciso planejar como isso de fato vai acontecer, para acontecer de uma forma que não venha me dar dor de cabeça, certo? Para mim mesma, né? Veja só, eu cuidando de mim mesma. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e não conhece o meu conteúdo, eu te convido a maratonar. Tem vários vídeos aqui, eu falo sempre sobre produção cultural. Eu conto para você como é essa forma que eu faço produção cultural há mais de 20 anos aqui em Recife, que é onde eu moro, tá? Então, se você acha que isso é interessante para você, segue o perfil, mostra para os coleguinhas e se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aproveita para seguir o canal e ativar o sininho para saber quando tem novidade, tá bom? Vamos lá. O que é esse planejamento? O planejamento é você sentar, olhar para o seu projeto como um todo, tudo que ele vai acontecer e entender todas as fases, todas as etapas que você vai ter que cumprir para poder chegar lá no projeto feito, bonito, organizado, lindinho, certo? E por que é tão importante a gente planejar essa parte? Pô, Carlinha, eu já planejei antes, será que eu não já posso ir fazendo? Quanto mais você planeja, mais você se protege de confusão, tá? O planejamento nada mais é você antever a confusão que pode chegar para você. Você vai enxergar tudo que pode dar errado e vai já de cara começar se protegendo dessas coisas que podem dar errado, tá? Então, por isso que é tão importante a gente fazer um planejamento antes de botar mesmo a mão na massa.
para você ter menos prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo de tempo. Então, lutando contra esses prejuízos é legal a gente perder um tempinho e planejar todas as etapas do nosso projeto. Vamos lá. Como foi que aconteceu no São João Sinfônico? Deixa eu te contar. O palco do São João Sinfônico foi o Teatro de Santa Isabel. E eu fiz essa reserva na hora que abriu a reserva para a data que eu queria. Porque assim, aqui tem um processo, entendeu? Você não consegue assim, vou reservar para daqui a 2 anos. Você não consegue fazer isso. Então, na hora que abriu, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado, eu fiquei, né, no pé do pobre do diretor Romildo. Eu fiquei no pé de Romildo, da hora que abrir, que eu puder reservar, por favor, coloca o meu nome e tal. E aí fiquei pleiteando essa data, porque essa data era importante pra gente. Precisava ser uma data em abril, porque eu precisava que fosse antes do São João, toda uma confusão. E aí fiquei lá, mandei ofício, fiz tudo que tinha que fazer e a gente conseguiu reservar essa data, que foi a primeira coisa que a gente fez, certo? E, primeira não, foi a primeira coisa que a gente fez. E aí, diante dessa data, aí eu começo a entrar em contato com os artistas e entender se eles de fato vão poder fazer a apresentação naquela data específica. E aí, cada artista que ia confirmando, eu ia passando para Sérgio Campelo, que era quem estava fazendo os arranjos, né? Eu ia passando para ele dizendo, Sérgio, pode fazer os arranjos das músicas de tal artista, porque ele vai de fato participar. É uma engrenagem, entende? Porque os arranjos tomam muito tempo, precisa de muito tempo para fazer muitos arranjos. Foram 20 arranjos que o Serginho fez. Então imagina, ele disse, eu passei 100 dias fazendo arranjo, só 2 dias eu não peguei os arranjos, mas eu passei 100 dias da minha vida só fazendo os arranjos de São João Sinfônico. E aí foi muito engraçado, porque no dia seguinte do festival a gente ligou para ele e ele disse, hoje tá um dia tão estranho, eu acordei e não tenho um arranjo para fazer. Mas é bem por aí, é muito trabalho, realmente. Então essa foi a coisa que a gente correu mais rápido assim para poder deixar pronto, deixar fazer, foram os arranjos. E aí eu comecei a contratar equipe e equipamentos, né? Então equipamento de som tinha que ser o Carranca, que é o melhor equipamento de som que a gente tem aqui e que conhece a orquestra, que sabe botar som para a orquestra. É uma coisa muito específica, porque o som de um violino é muito diferente do som de uma guitarra. Desculpa. Então, a gente precisa sempre de pessoas que são especializadas nisso. E Carranca, Carlinhos, Júnior, eles têm essa experiência. Deu tudo certinho. Então, reserva logo a data do Carranca, reserva logo a data dos técnicos que sabem mexer, né? Foi o que eu fiz. Peguei os melhores e já reservei essa data. Depois, eu fui reservar a iluminação, né? Que pra gente, a iluminação, ela funciona como se fosse a arte final, sabe? Não adianta você fazer tudo lindo e na hora você bota uma luz de serviço lá que não tem a mágica, né? A mágica só acontece realmente quando a gente faz toda a parte de iluminação. E aí eu chamei Lu Raposo, que é uma pessoa que eu confio demais, para poder fazer essa parte de iluminação e deixar tudo prontinho, certo? E tinha um detalhe, como esse festival tem a possibilidade dele virar um especial de TV, a gente precisou fazer uma luz especial para a TV, porque tem diferença, tá, gente? Uma luz para vídeo, uma luz para cena, elas são diferentes. A luz do vídeo, ela serve para cena. A gente que estava no teatro achou tudo lindo, mas a luz da cena somente, ela não serve para o vídeo. Quando a gente pega uma luz que não foi pensada para cena e coloca na TV, por exemplo, vai ficar bem escuro. Então, Lu conseguiu, assim, sabe fazer isso, fazer luz para TV, e eu chamei essa pessoa porque eu sabia que eu podia confiar uma mulher incrível, certo? Aí, comecei a fazer minhas parcerias, né? Por exemplo, a parte de alimentação foi feita pela Fruteto, e a Fruteto entrou como parceira nossa, ela entrou como uma empresa que estava acreditando e confiando nisso. Pô, Carlinha, comida, nada a ver comida. Como assim comida? Por que isso é importante no festival? Porque eu tenho um batalhão trabalhando e esse batalhão come e come pra caramba. Eu servi 75 refeições por dia. Então, faz diferença, né? E a gente precisava colocar uma empresa que fosse confiável, que não fosse dado de barriga em ninguém, que todo mundo fosse comer e ficar saciado, que tivesse um carboidrato, uma fruta, uma coisinha doce. Tudo isso a gente pensa e deixa planejado, tá? Depois,
uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer e às vezes passa batido é que todo mundo ia precisar ensaiar. Esse é um festival diferente, ele não é um festival que você chama várias bandas para tocar e elas tocam o repertório delas, não é isso. Cada grupo que se apresentou criou um repertório exclusivo para o festival, então eles tinham que ensaiar, né? Os grupos de abertura, cada um ensaiou por si, mas a orquestra com os solistas, eu precisava conseguir um lugar para eles ensaiarem, que tivesse iluminação, que tivesse espaço, cadeiras, né, toda uma logística. Inclusive, a história da iluminação foi super engraçada, porque o lugar do ensaio da gente, a gente foi um dia antes, a gente viu que a iluminação, tem iluminação, mas a iluminação é um pouco fraca. Para os músicos que estão lendo, que vão ler durante 3 horas, isso cansa muito. Eu pensei, não, vamos botar arandelas lá, que são aquelas luzinhas que ficam na partitura, para garantir. E o que foi que aconteceu? A luz, simplesmente, no dia da apresentação, a gente colocou dos ensaios, a gente colocou as arandelas, tudo, ou seja, garantimos os ensaios. E aí a luz, essa luz que, tem luz, mas pode ser mais forte, né? Mas tudo bem. Essa luz começou a apagar. No meio do ensaio, ela apagava do nada. Se a gente não tivesse colocado as arandelas para a orquestra, não tinha tido ensaio. Então, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. E esses detalhes, às vezes, garantem que isso vai funcionar, certo? Então, eu tive que levantar toda a produção de ensaio também. Teve uma coisa que a gente nunca pode perder de vista quando a gente está executando um projeto, o que a gente prometeu no projeto quando a gente escreveu o edital e o que eles exigiam da gente. Então, tudo que foi exigência e tudo que foi promessa, eu fiz uma lista para ficar prestando atenção se estava acontecendo, tá? E uma outra coisa também que é massa a gente prometeu, tem exigência, mas mais legal ainda é a gente entregar mais do que o que a gente prometeu. Por exemplo, na acessibilidade, a gente tinha prometido que a gente ia levar audiodescrição e que ia levar Libras para os concertos-aula. A gente fez isso. Só que eu consegui, com uma das integrantes da orquestra, com Laila, eu consegui um violino, que ela não usa mais, o violino está mais encostadinho assim, né? Mas um violino todo organizado, para entregar para as pessoas que têm deficiência visual, para que eles pudessem pegar no instrumento e entender como era a forma, qual era o material, né? Sentir perto do corpo. E isso foi incrível, foi lindo demais. E é muito massa quando a gente encontra um caminho para entregar alguma coisa a mais no nosso projeto e isso tem custo zero pra gente. Porque o que foi que eu fiz? Eu saí pedindo às pessoas, alguém tem um violino que não esteja usando agora e tal, que não, assim, que a gente possa danificar sem querer derrubar, cair no chão, né? E aí lá ela tinha esse em casa, emprestou, e a gente fez isso nos 2 dias e foi uma coisa muito massa, muito emocionante, muito legal. Entreguei mais do que o que a gente tinha planejado e do que o que eu tinha prometido, né? Uma coisa que foi muito, muito importante para o projeto foi planejar a comunicação. Então a gente teve uma equipe de comunicação, tinha assessoria de imprensa, tinha a designer que fazia identidade visual e tal, e tinha também uma pessoa nas redes sociais, né? Assessoria de imprensa com a minha comunicação, com Janaína e Tatiana, a designer Morena Navarro, por acaso minha filha, tenho orgulho de dizer, e a pessoa das redes sociais era Maria Belfort, que arrasou muito. E aí a gente planejou, pensou isso, como era que a gente ia fazer, foi tocando o barco para frente com o planejamento da gente, mas as coisas foram acontecendo no caminho e a gente foi alimentando, a gente foi dando carga. E qual foi o resultado que a gente teve disso? Casa lotada dias antes do evento. Ingressos esgotados. É o sonho de todo produtor. Eu sempre acho que vai flopar, tá, minha gente? Eu sempre acho que vai flopar. Minha gente, é muito engraçado. No dia do evento, a gente já tinha vendido todos os ingressos, não tinha mais nenhum ingresso para vender. Aí eu cheguei na frente do teatro e fiz, gente, flopou, a fila tá pequena, não vai dar ninguém. Aí a minha filha olhou e fez, mãe, você viu o final da fila? Aí eu disse, não vi. Aí quando eu vi a fila, tava dando uma volta no teatro, assim, eu só tinha visto a metade da fila. Eu ia fazer a fila tá pequena, não vai dar ninguém. As pessoas ficaram em casa, doentes. Deu, gente, lotou o teatro, tava lindo, gente, foi demais.
É isso, gente. Falando aqui rapidão para vocês como foi que eu fiz a parte de planejamento do São João Sinfônico. Né? Tem pouco tempo porque tô correndo para uma reuniãozinha agora de sábado, assim, rapidona do próximo festival. Mas eu preciso parar por aqui. Mas deixa eu dar um resumão para vocês. Resumindo toda a ópera, tá? O planejamento é o verdadeiro trabalho do produtor cultural. Apagar incêndio é um bônus, digamos assim, do produtor, entendeu? O trabalho do produtor é evitar o incêndio. E o que evita o incêndio? O planejamento. Então, o trabalho do produtor é evitar a confusão, é evitar a treta. O que evita confusão e treta? Planejamento. E é por isso que aprovou o seu projeto, lindo, maravilhoso, fantástico, vai executar, para pensar e planejar. Faz um checklist detalhado, pensa em todas as pessoas que vai ser assim, a melhor pessoa para estar naquele lugar para te ajudar. E aí você vai fazendo, analisando cada etapa para poder você ter um resultado com paz, sabe? É muita demanda? Foi muita correria? Foi puxado? Sim, sim e sim. Mas o resultado foi massa, o meu coração estava em paz. Eu estava cansada, esgotada fisicamente, sim, estava, mas porque é muita demanda. Mas o resultado, assim, a paz no meu coração foi mantida, sabe? O tempo todo eu tive tranquilidade, porque eu sabia que as coisas estavam acontecendo bem e eu sabia que tudo isso estava sendo... eu sabia que não ia ficar furo, sabe? Porque eu tinha planejado tudo. Agora, eu preciso dizer para vocês uma coisa que fez total diferença na execução desse projeto, que foi a participação de Renata Teles Jamil, que foi a minha assistente. Renatinha, ela não foi só uma assistente, ela foi uma segunda eu. E isso foi incrível para mim, porque eu tinha certeza que tudo que estava sendo passado para ela ia ser realizado com perfeição, no prazo que precisava ser, e ela me alertava sobre muitas coisas. Ela fazia, Carlinha, tal coisa tá faltando, você lembrou disso, aquilo? Nossa, foi incrível ter Renatinha comigo, eu quero ela para sempre do meu lado. Ela é muito incrível, muito maravilhosa, muito bom ter ela com a gente nos nossos projetos, ela é muito maravilhosa mesmo. E aí a minha dica é, vai fazer um projeto, ele é grande, vai tomar seu tempo demais, então chama um bom assistente para estar do seu lado. Eu não tinha essa rubrica no meu projeto de assistente de produção. Então, esse foi um investimento que eu fiz. Que eu escolhi colocar a Renatinha ali, pagar por isso, mas eu paguei pela minha tranquilidade, porque realmente eu ia dormir com a certeza de que tudo estava rodando legal, porque tinha uma Renata do meu lado e a gente se falava todo dia, e todo dia a gente dava uma passagem no checklist do dia. Você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, bora! Cada um ia fazer o seu e eu sabia que ia estar bem feito, que ia estar tudo organizado, perfeito. É isso, gente. Essa foi a conversa de hoje e a partir de agora voltarei para os braços de todo mundo aqui. Foi um período que eu realmente não conseguia fazer lives porque estava bem puxado, estava tomando muito tempo, né? O festival toma muito tempo e eu não queria esticar a corda da minha saúde, né? Então eu me permiti não fazer live para vocês nesse período, mas agora eu voltei com força total. E se você quer saber mais sobre o projeto São João Sinfônico, sobre o que foi que aconteceu, se você gostou dessa conversa, segunda-feira eu volto aqui para conversar com vocês e falar sobre a organização, tá? A organização do São João Sinfônico. Hoje eu falei sobre planejamento e amanhã eu vou falar sobre organização e vocês vão ver que é uma coisa diferente, tá? Amanhã não, segunda. Amanhã é domingo, né, gente? Eu mereço pernas pro ar. E talvez apareça amanhã, não sei. Vai depender do meu dia, do meu espírito, de como eu estou, se eu já me recuperei, tá? Mas a gente se vê. Se você gostou desse conteúdo, por favor, segue o canal, ativa o sininho, segue o perfil também. Enfim, mostra para os coleguinhas, compartilha com as pessoas que estão entrando na produção cultural e que querem fazer isso bem feito, tá bom? E eu tô aqui para responder as perguntas de vocês. Vai mandando pergunta aí que vai ser massa. Eu vou gostar demais. Um beijinho e tchau, tchau.